Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre o limite das linguagens livres de contexto. A gente vai falar aí sobre o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, que é parecido aí com o lema do bombeamento para linguagens regulares e que define formalmente o que caracteriza uma linguagem não livre de contexto, certo? Vamos lá. Esta aula usa a referência bibliográfica do livro do Hopcroft, capítulo 7, seção 7.2 e do livro do Sipser, capítulo 2, seção 2.3. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o lema do bombeamento, basicamente, que é o lema do bombeamento, só que a sua versão para linguagens livres de contexto e não para linguagens regulares. Então, tem dois lemas do bombeamento, né, que a gente já viu então até o momento. A gente já tinha visto o lema do bombeamento para linguagens regulares, que servia para provar que uma linguagem não era regular. E a base era a seguinte: a gente tem um autômato finito de uma linguagem regular, o autômato finito não consegue contar. Tá? Então, esse é o limite das linguagens regulares. É isso que o lema tenta provar. Para linguagens livres de contexto, é mais ou menos a mesma ideia. Então, a gente tem, né, como base da prova aqui, que as linguagens livres de contexto têm os autômatos de pilha, ou autômatos com pilha, que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Tá? E o autômato com pilha, ele tem capacidade de contar. Certo? É equivalente a você fazer um autômato com um contador, como eu comentei numa videoaula passada. Tá? E ele consegue contar, mas ele só consegue contar um elemento ou uma coisa a cada tempo. Então, você não consegue contar duas coisas ao mesmo tempo. E é isso que o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto busca provar. Certo? Fazendo um paralelo aí entre o lema do bombeamento para linguagens regulares e linguagens livres de contexto, né? LR e LLC. O que o lema do bombeamento para linguagens regulares dizia? A gente pega uma cadeia S, divide em 3, e você pega esse Y e bombeia I vezes. Tá? Então, você faz um X, Y, I vezes, concatenado com Z, certo? E o resultado tem que pertencer à linguagem. É basicamente isso que o lema do bombeamento para linguagens regulares diz. Tá? Para a linguagem livre de contexto vai ser mais ou menos a mesma ideia. Então, a gente vai ter uma cadeia S, só que eu vou dividir ela em 5 pedaços. Ó. U, V, W, X, Y. E eu vou bombear duas coisas aqui, o V e o X. Então, eu vou produzir uma cadeia aqui, U, V repetido I vezes, W, X repetido o mesmo número I de vezes e o Y. E o resultado tem que pertencer à linguagem também. Certo? Então, é exatamente o paralelo entre os dois. Né? Então, a gente tem uma questão de bombeamento, quer dizer, você repetir um trecho da cadeia pertencendo à linguagem. E olha que interessante, ó, esse formato aqui tem muito a ver com a regra que eu tinha falado para vocês aqui, R leva a URV. Então, esse formato aqui de regra, que tem recursão no centro, né, que é um formato mais genérico possível, a gente coloca U e V em cada derivação, com o mesmo número de vezes. Por isso que o I aqui se repete. Ó. Então, essa característica principal da linguagem livre de contexto aparece no lema do bombeamento. Se você não tiver essa propriedade, ou seja, se você tiver que contar mais do que uma coisa, quer dizer, tem que contar o número de vezes e comparar com o número de x, certo? Onde eu posso ter o dobro, o triplo, qualquer que seja o v e o x, né? Mas se eu tiver mais do que uma necessidade de contar, não vai dar para fazer, porque não tem como fazer uma regra desse jeito aqui, tá? Se eu for analisar o autômato com pilha, quer dizer que eu preciso de duas pilhas, digamos, seria mais ou menos essa a ideia, tá? Então, essa que é a filosofia do lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Então, por exemplo, se eu tenho A, B, C, D, E, F, G, que pertence à linguagem, certo? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, U igual a A, V igual a BC, W igual a DE, X igual a F, Y igual a G, então eu tenho que provar que AD e G, que equivale a I igual a 0, pertence à linguagem. Eu tenho que provar que A, BC, BC, DE, FF, G, que é a mesma coisa que I igual a 2, pertence à linguagem.
E se eu pegar A, BC, 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 DE, F, 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 G, que equivale a fazer I igual a 3, também pertence à linguagem. Tá? Ou seja, bombeando o V e o X com o mesmo número de vezes, pertence à linguagem. Certo? Então é mais ou menos essa filosofia, é isso que o lema busca provar. É isso que o lema define nas suas propriedades. Formalmente, o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto diz o seguinte: se L é uma linguagem livre de contexto, então existe uma constante n tal que, se Z é qualquer cadeia em L tal que o comprimento de Z é pelo menos n, e aí a gente faz um parênteses, né? Se eu tiver uma cadeia de tamanho fixo, ela já não precisa aplicar as outras condições do lema, né? Então, obviamente, é livre de contexto. Ou seja, se eu tiver uma cadeia de tamanho infinito e eu tenho como achar um n, tal que eu consigo escrever o z em 5 pedacinhos sujeito às seguintes condições. Ou seja, o VWX é menor do que o n, ou seja, dá para eu limitar o n aí, mesmo sendo uma cadeia infinita. O VX não é vazio, tá? Porque se for vazio, na verdade não faz sentido bombear o vazio, né? E para qualquer i maior ou igual que 0, eu consigo bombear o v e o x ao mesmo tempo e ainda assim manter essa cadeia resultante em L. Certo? Isso equivale a dizer que essa linguagem consegue contar uma coisa e comparar depois. Então, ele consegue contar as ocorrências do V e comparar com as ocorrências do X, usando aquele tipo de regra lá. Tá? Então, essa é a definição formal do lema do bombeamento. Bom, aí a gente chega então no limite e vamos analisar o que tem além desse limite, né? Então, o que seria uma linguagem não livre de contexto? Informalmente falando, são linguagens que têm que contar duas coisas. Por exemplo, se eu tiver a linguagem assim, ó, 0 repetido n vezes, depois o 1 repetido n vezes, e o 2 repetido n vezes, para qualquer n maior ou igual que 1, não dá para fazer isso com uma linguagem livre de contexto, porque eu tenho que contar duas coisas. Eu tenho que contar o número de zeros, comparar com o número de uns e com o número de 2. Tá? Então não vai dar certo, essa linguagem não é livre de contexto. Certo? Mesma coisa se eu tiver o seguinte, ó, 0 repetido i vezes, 1 repetido j vezes, 2 repetido i vezes e 3 repetido j vezes. Tá? Para qualquer que seja o i, né, 1i maior igual que 1 e j maior igual que 1, por exemplo. Tá? Não dá, porque eu tenho que contar o número de zeros, comparar com o número de 2, ao mesmo tempo que eu estou guardando na memória o número de 1s para depois comparar com o número de 3. Tá? Comparação intercalada aqui. Não tem como eu lembrar duas coisas ao mesmo tempo, não tem como fazer uma regra daquele jeito. R leva o RV. Tá? Ou no autômato, quer dizer que eu preciso de duas pilhas, né, para resolver esse problema aqui. E tem um outro exemplo interessante que também não é livre de contexto, ó, que é o seguinte. A linguagem L leva WW, tal que W, por exemplo, está a 0,1 estrela. Essa linguagem não é livre de contexto. Tá? Eu consigo provar isso através do lema do bombeamento. Né? Por exemplo, a cadeia 0101, 0101. Quer dizer, eu tenho que garantir que esse trecho aparece depois. Ou então, 101, 101. Garantir que essa cadeia se repete aqui. Não dá para fazer, porque eu preciso contar, na verdade, a sequência que aparecem os símbolos aqui para depois comparar um por um. Tá? Isso também cai fora do limite. E por que esse exemplo é interessante? Né? Porque justamente ele cai num caso muito comum para a gente. Né? Se eu tiver aqui vamos pensar um programa em Java aqui. Então, eu vou ter aqui string, declarei uma variável, né? Opa. Número igual a 0. Aí aqui embaixo eu vou fazer uma série de comandos, aí eu faço assim, ó, if número maior do que 0. Qualquer coisa aqui. A maioria dos compiladores, a maioria das linguagens, né, que a gente trabalha, ela tem essa restrição. Você declarou a variável e você usou a variável. Então, tem que lembrar que a variável foi declarada. Isso chama-se declaração antes do uso. É uma regra de linguagens. Tá? Que, na verdade, é um caso um pouquinho mais elaborado da cadeia WW, que eu acabei de falar que ela é não livre de contexto. Certo? Então, se eu tiver que repetir o W para depois comparar com ele mesmo, é a mesma coisa aqui. Eu tenho o W aqui para comparar com ele mesmo aqui. Tá? Ou seja, essa linguagem não é livre de contexto. Ou seja, a maioria das linguagens de programação não é livre de contexto. Tá? Porque ela tem esse tipo de construção, declaração antes do uso,
Mas também tem declaração de pacotes, chamada de funções, e outras restrições que exigem que você tenha e que você verifique a repetição de cadeias, tá? Ou seja, não são livres de contexto. E é por isso que os compiladores, né, na hora que eles vão fazer a análise sintática dessas linguagens, elas usam as linguagens livres de contexto para fazer um trecho do reconhecimento sintático, mas também usa regras adicionais, que são chamadas de restrições semânticas, que usam uma tabela, por exemplo, para você armazenar aquelas variáveis que já foram declaradas, para depois comparar se ela for usada realmente corretamente. Tá? Então, esse tipo de verificação não dá para fazer somente com gramática livre de contexto, tem que ir além, e os compiladores fazem isso. Tá? Então, é legal a gente ver, né, o lema do bombeamento, tem aí a definição dele, a essência é o que eu quero que vocês guardem, né, que é a repetição, e esse formato aqui, né, de regra, que é a essência das gramáticas, que no fundo se traduz em você poder bombear um trechinho da gramática, que se traduz em você só ter uma pilha para trabalhar. Tá? Todos esses conceitos estão relacionados e eles representam o que é uma linguagem livre de contexto. E aí tem o lema do bombeamento, né, que é usado para provar que uma linguagem não é livre de contexto. Então, se você pegar uma linguagem qualquer e provar que essas três condições não podem ser atendidas nunca, então você provou que aquela linguagem não é livre de contexto. Certo? Então, o uso do lema formalmente é esse daí, né? Então você usa ele para provar que uma linguagem não é livre de contexto. E aí a gente chega aí na conclusão, né? Para que serve o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto? Ele serve para provar que uma linguagem é livre de contexto? Não. Né? Ele serve para provar a negativa. Então como é que eu provo que uma linguagem é livre de contexto? Simples. Construa uma gramática para ela. Ou então construa um autômato com pilha, que é o tema da próxima aula aí para ela. Certo? Então, o lema do bombeamento serve para provar que uma linguagem não é livre de contexto. Bom, pessoal, nesta aula, então, que foi mais curtinha, a gente mostrou aí o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, que delimita o que é livre de contexto, o que é ser livre de contexto. Tá? Esse nome aí não acabei não explicando direito, depois eu falo melhor quando a gente for falar de linguagens não livres de contexto. Tá? Mas, formalmente, a definição é dada pelo lema do bombeamento, e informalmente é o que eu comentei aí sobre a capacidade dos autômatos com pilha de só conseguirem contar uma coisa de cada vez, certo? Então, sugiro que você dê uma revisada aí no vídeo, entenda corretamente para que serve o lema do bombeamento e qual que é a sua essência, beleza? Então é isso, até a próxima.